Olá, meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor, muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Entendendo a Bíblia, Texto e Contexto. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a datação na antiga Mesopotâmia. Nós vamos entender como os antigos mesopotâmios contavam o tempo, como eles registravam ali os anos, e nós vamos entender como esse tipo de contagem, né, o método que eles utilizavam, como esse método influenciou o povo de Deus, como eles também registravam a contagem dos seus anos. E nós vamos ver também o sistema de medida de tempo do antigo mundo bíblico. Nós vamos ver o nome dos meses, né? Nós vamos ver o nome dos dias ali na terra de Israel, e nós vamos entender como esse tipo de registro influenciou a interpretação bíblica e as histórias da Bíblia. O tempo é algo realmente difícil de se registrar. Uma coisa é a gente registrar a distância, né, de uma cidade para outra. Se eu falar, né, que de Jericó para Jerusalém tem um declive de aproximadamente 1.000 metros de diferença, né, entre uma cidade e outra, eu estou falando de um dado concreto, né, algo que é possível se medir até o dia de hoje. Porém, o passado é algo que é complicado de você medir. As marcas que o tempo deixa são difíceis de rastrear, ainda mais tendo em conta que os antigos habitantes da Mesopotâmia não tinham sistemas que nós temos hoje. Nós hoje dividimos, né, o nosso tempo entre antes de Cristo e depois de Cristo. A antiga Mesopotâmia começou a existir as civilizações ali numa época que eles nem imaginavam, né, que Jesus um dia viria ao mundo e ele faria esse marco, né, para a divisão do tempo como nós conhecemos hoje. Então nós vemos que no nosso sistema de contagem de tempo, nós dividimos, né, a história em dois períodos. O período antes de Cristo, que lhe é contado em ordem decrescente, né? Então, quanto mais para o passado nós vamos, mais aumenta aqui o número dos anos, né? Então, nós temos o ano 1, nascimento de Jesus, e se nós formos regredindo, nós vamos para 2 antes de Cristo, 3 antes de Cristo, 4, 5, 100, 199 e assim por diante. E a partir de Jesus, a contagem do tempo é feita em ordem crescente, como nós estamos acostumados, né? Porque essa era é chamada de era comum, é a nossa era que nós nos enquadramos aqui, né? A partir de Jesus, nós temos o ano 1 e assim por diante, o ano 2, o ano 3, o ano 100, o ano 200, o ano 300 e assim por diante. Mas os antigos babilônios, os antigos assírios, os povos daquela região da Mesopotâmia, eles não possuíam, né, não tiveram um sistema uniforme de datas até mais ou menos 300 antes de Cristo, quando se inicia o período grego. Então é somente quando Alexandre conquista o Oriente é que vai se estabelecer um padrão realmente uniformizado de medida de tempo e de datas. Como cada cidade da Mesopotâmia era meio que independente, nós vemos que na Mesopotâmia ela era formada por cidades-estado, ou seja, cada cidade tinha o seu próprio rei, tinha a sua legislação, tinha os seus templos, cada cidade tinha o seu deus, né? E cada templo desse era dedicado a esse deus.
Então, de forma semelhante, essas cidades também tinham diferentes nomes para os seus meses e tinham os seus próprios métodos de contagem do tempo. Agora, falando de uma forma geral, a partir de 1800 a.C., com Hammurabi, começou-se a estabelecer um modo comum. E aí Hammurabi vai fazer com que a Babilônia cresça, muito. Começa a se formar ali o reino da Babilônia, a primeira Babilônia, que é chamada de Babilônia Antiga. Nós já vimos numa outra aula que foi com Nabucodonosor que a Babilônia se restabelece depois do Império Assírio. Só que com Nabucodonosor, a Babilônia ela entra num período que é chamado de Neobabilônia. A Babilônia de Hammurabi já foi a primeira, a Babilônia mais antiga. Então, a partir ali de 1800, com Hammurabi, ele estabelece ali as suas leis, chamado Código de Hammurabi, e ele também busca uniformizar o registro do tempo, a contagem do tempo nesse reino babilônico. Então, como era feito esse registro do tempo? Como eles contavam a passagem do tempo lá na antiga Mesopotâmia? Eles utilizavam 3 métodos. A princípio, eram 3 métodos utilizados para medir o tempo. O primeiro método, que é muito simples e muito comum, está presente na Bíblia. Nós vemos que eles passavam a contar o tempo de acordo com o estabelecimento de um reinado ou da subida de um rei ao trono. Então, nós vemos ali em 1 Samuel, no capítulo 13, versículo 1, que Saul reinou 1 ano, e no segundo ano do seu reinado sobre Israel, e aí o texto vai continuar lá na Bíblia. Então, eu só separei esse pequeno trecho ali de 1 Samuel, capítulo 13, versículo 1, para ilustrar que o próprio povo de Israel se utilizava dessa forma de registrar os seus anos. Outro método, o segundo método que eles utilizavam para fazer essa contagem do tempo, deixar registrado, era a ocorrência de algum evento marcante, algum evento especial que atingia uma notoriedade de tal magnitude que passava a servir como referência para a contagem do tempo. As pessoas iriam se lembrar, passava a ser referência. Um exemplo que eu gostaria de dar aqui está em Isaías capítulo 6, versículo 1, quando diz o texto: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Então vemos aqui que Isaías ele toma um evento traumático, para ele, que é o ano em que morreu o rei Uzias. Uzias não era um rei mau. Então não foi porque Uzias morreu que ele teve a visão do Senhor. Eu já vi algumas pessoas falando até para matar o Uzias, da sua vida, para que você possa ver o Senhor. Não quero criticar, eu acho que é uma interpretação, as interpretações são válidas, mas nesse caso aqui de Isaías, como eu acabei de dizer, Isaías não está dizendo aqui que foi por causa da morte do rei Uzias que ele viu o Senhor assentado. Não é isso. Aqui ele está usando uma referência de tempo. Então, ele seguindo o método que eles tinham para registrar o tempo, para registrar as datas, para ter uma referência de quando as coisas aconteciam naquela época, ele marcou ali
o ano da morte do rei Uzias, porque foi um evento traumático para eles. Então isso acabou ficando uma referência na história de Israel, e ele utiliza essa referência que é o ano da morte do rei Uzias. Então, quando ele vai fazer esse relato bíblico, né, quando ele vai escrever também esse evento magnífico, né, de ter visto ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, agora ele procura ali uma referência de datas. Então, como eles não tinham assim uma presciência de que Jesus viria, que a partir de Jesus o tempo seria dividido entre antes de Jesus e depois de Jesus, né? É o chamado antes de Cristo e depois de Cristo. Então, eles não tinham uma referência de tempo fixa. Hoje nós temos, né? Como eu disse anteriormente, nós temos essa referência. Foi antes de Cristo ou foi depois de Cristo? Esse foi o grande evento da humanidade. Mas como eles não tinham, como Isaías não possuía esse tipo de referência, ele vai utilizar aí a segunda referência, ou melhor, o segundo método que eles possuíam, que era datar os eventos da história de acordo com uma referência marcante, né? Algo marcante que viesse a acontecer. Poderia ser a destruição de uma cidade, poderia ser a morte de uma autoridade importante. Então, tudo que fosse importante, que causasse ali uma grande impressão naqueles povos da antiguidade, poderia servir como uma referência para a marcação do tempo. O terceiro método que eles utilizavam para marcar o tempo era ligar os acontecimentos da história deles com o governo de alguma autoridade que era denominado pelo rei. Então, essas autoridades que o rei denominava era chamado de limu, né? O limu ali na língua acadiana, babilônica, assíria. Então, eles chamavam essas autoridades de limu. Então, por exemplo, o ano que nós chamamos de 820 ou 819 a.C. era chamado de durante o limu de Beldan, o arauto do palácio. Então nós chamamos essa época aqui, né, nós colocamos um número para esse ano, 820 ou 819. Depois nós colocamos a referência, né, se era antes de Cristo ou depois de Cristo. Porém, como eles não tinham essa referência fixa, eles também poderiam associar qualquer fato histórico com a duração de um governo, né, ou de uma autoridade que era indicada pelo rei da cidade. Então, o arauto do palácio era uma autoridade que era nomeado pelo rei. Nós vemos isso também lá no livro de Daniel, por exemplo. Daniel foi posto como autoridade, né, pelo rei. Então, durante o tempo em que Daniel era esse tipo de autoridade, né, um tipo de arauto do palácio, poderia ter sido utilizado, né, para poder registrar a história. Havia muita dificuldade, né, na antiga Mesopotâmia de se contar o tempo. Então, quanto mais a gente vai para frente nos anos, né, quanto mais a gente se aproxima do evento do nascimento de Jesus, há uma tendência do tempo ser contado de uma forma mais realística, né, mais condizente com aquilo que nós vemos hoje, mais próximo do tempo como nós o compreendemos aqui na nossa era. Porém, quanto mais distante, né, quanto mais para trás na história nós vamos, mais complicado fica de se entender essa contagem do tempo em que os antigos
mesopotâmios praticavam. Então nós vemos que antes do dilúvio, por exemplo, a partir aí do segundo milênio antes de Cristo, né, indo mais para trás ainda, mais para o início da humanidade, as datas mesopotâmicas elas começam a se misturar com o mito, né? Eles começam a falar de reis que reinaram por cerca de 30 mil anos, né? Isso num tempo antes do dilúvio, né? Algo que é muito difícil de se comprovar, é muito difícil até mesmo de se compreender, porque o dilúvio ele enterrou o mundo antigo, né? Então a gente não tem nem muita informação, nem o Gênesis, nem o próprio Gênesis nos fala muito sobre o que ocorria no mundo antigo, no mundo antes do dilúvio. Realmente é um segredo, né, que Deus enterrou ali com as águas do dilúvio, né? Certamente a terra se encheu de violência, como está escrito no Gênesis, mas muitas outras coisas podem ter ocorrido, né, que a gente não pode aqui afirmar com certeza, seria mera especulação, porque a Bíblia não traz detalhes do que ocorria nesse tempo, antes do dilúvio. Porém, né, é de se achar que são realmente datas míticas, né, que não passa de mitos. Essa coisa de um rei reinar por 30 mil anos. Então, eu acho que de acordo com alguns autores, que isso vai se aproximar muito de uma poesia antiga, né, de um estilo poético de escrever. Mas foram achados tabletes, né, de barro com aquelas inscrições cuneiformes, né, que é feito com a cunha, que é uma haste de madeira, com um tablete de barro, né, então eles iam ali, marcavam esses tabletes. Então foram encontrados registros falando, né, desses reinados que são muito longevos, né, muito além da realidade que nós conhecemos. Porém, né, há essa compreensão que são datas míticas, né, que se aproximam aí de uma poesia antiga. Mas nesse sentido, as datas babilônicas, né, as datas mesopotâmicas e assírias, elas traçam em si, mesmo sendo míticas, né, mas elas vão trazer um paralelo com o Gênesis. Por quê? Porque o Gênesis, né, no início da humanidade, ele também vai relatar que o homem era muito mais longevo do que é hoje. O homem vivia muito mais do que vive hoje. Nesse sentido, há esse paralelismo. Eu não estou aqui querendo dizer que os escritos encontrados, né, dessa região antiga da Mesopotâmia, da Babilônia, da Assíria, eu não quero dizer aqui que eles estão falando a verdade. Pelo contrário, eu considero realmente como datas míticas. Porém, nós vemos que isso traça um paralelo com o Gênesis, na medida em que também no Gênesis, no princípio da humanidade, como Adão, o homem viveu muito, né? O ser humano tinha, né, uma longevidade, né, um tempo de vida muito maior do que tem hoje. Nós vemos que o Gênesis vai nos informar que Adão viveu 930 anos. Matusalém viveu 969 anos. Então depois nós vemos que conforme o tempo vai passando e vai se aproximando mais para próximo do nascimento de Jesus, né, para a nossa era que nós estamos, a vida humana ela vai diminuindo, e ali depois de Noé nós vemos uma drástica redução. A cronologia. É fato, né, que há muitos problemas com a cronologia. Não era preocupação dos escritores antigos da Mesopotâmia fazer relatos, né, exatamente na cronologia em que eles aconteciam. E a gente vê que essa influência também chegou até os escritores bíblicos. A própria história
bíblica, né, dentro dos livros bíblicos, não se tem certeza se elas se dão na cronologia em que elas nos são apresentadas. Então, eu vou citar aqui um exemplo lá no livro do Êxodo. Lá fala da construção do tabernáculo e fala também da adoração ao bezerro de ouro. Então, os estudiosos do Êxodo, eles não têm certeza, eles não sabem se primeiro veio a ordem para construir o tabernáculo ou se primeiro ocorreu a adoração ao bezerro de ouro. O texto tem algumas inconsistências em que, se você analisar, talvez a ordem das histórias do Êxodo não sigam um padrão cronológico como é compreendido pela maioria dos leitores da Bíblia. Então, a Bíblia, muitas vezes, ela não segue a cronologia. Ela faz relatos que foram eventos que marcaram mais o autor da história, né? Então, meus queridos, nessa forma de marcar o tempo, né, em que os eventos ficam registrados de acordo com acontecimentos marcantes para a época deles, também se encaixa os fenômenos, né, naturais e os fenômenos celestes, né? Então, os corpos celestes, né, as estrelas, né, o Sol e a Lua, vão ter uma participação muito grande na forma como os antigos mesopotâmios viam o tempo. Isso vai também influenciar o mundo bíblico e o texto bíblico, vai influenciar os escritores da Bíblia e o povo de Deus na época. Nós vemos que desde o Gênesis 1, Deus, né, o próprio Deus, já diz que os luminares, né, na expansão dos céus, são para haver sinais, né, para tempos determinados e para dias e anos. Então, eles não tinham, né, esse relógio que nós temos hoje, né, uma maravilha que nós temos, né, que marca segundos, né, décimos de segundos. Temos calendários, é algo muito fácil, né? Nós temos calendários digitais hoje, temos despertadores digitais, hoje o seu relógio, o seu celular, né? É bem fácil, né, da gente marcar o tempo, da gente saber as datas, podemos saber com muita antecedência, né, se nós quisermos hoje, mas naquela época, né, não tinha tecnologia e eles tinham que se guiar, né, de alguma forma. E a forma muito usual era utilizando, né, desses luminares, né, das estrelas, dos planetas, né, que eles achavam que era estrela também, não tinham um conhecimento muito profundo ainda da astronomia, e também do Sol e da Lua, né? Eles utilizavam, né, os astros, né, celestes para poder se guiar no tempo e para marcar as datas. Então, um exemplo, né, que ficou marcado aí na Bíblia de um fenômeno, né, astronômico para marcar épocas, né, para marcar anos, é aquele que está registrado lá no livro de Números, no capítulo 24, no versículo 17. Lá diz: uma estrela procederá de Jacó e um cetro subirá de Israel. Então, esse texto bíblico, utilizando estrela, né, ele está se referindo aqui ao surgimento do Messias, né, que veio a ser o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, já tinha uma profecia aqui no livro de Números, apontando para a estrela que veio a aparecer no evento do nascimento de Jesus. E a gente encontra o cumprimento dessa profecia lá nos evangelhos, quando eles nos informam, né, que uma estrela, né, veio a ficar em cima do local onde Jesus estava. E isso serviu de guia, né, para aqueles magos que vieram do Oriente.
Então, certamente, né, esses magos tinham conhecimento dessa profecia, né? Se a gente pegar o mapa de Israel, a gente vai ver que o Oriente a Israel é a região da Mesopotâmia, provavelmente ali aquela região da Babilônia. Por quê? Porque os judeus ficaram, né, no exílio babilônico e Daniel foi chefe dos magos, né, da Babilônia. Então ele ensinou a esses magos, ele transmitiu a palavra de Deus, né, a esses magos ali e transmitiu essa profecia de que uma estrela procederia de Jacó. Então eles, como eram muito observadores do tempo, eles eram observadores dos astros, né? Ali na Babilônia, aqueles zigurates que eram erguidos, os templos, além de servirem como objeto para o culto, né? Como local de culto, onde eles cultuavam os seus deuses, também servia como observatório do céu. Então, os astrônomos da época, eles subiam, né, lá no topo desses zigurates e ficavam ali observando as estrelas numa tentativa de prever o futuro. Porém, com essa profecia, né, com o conhecimento dessa profecia que para eles certamente foi passado através de Daniel, eles aguardavam que aconteceria um fenômeno marcante no céu, né, certamente com o aparecimento de uma estrela nova, porque a profecia fala de que ia proceder uma estrela de Jacó, e eles ficaram aguardando. Essas profecias devem ter sido passadas de geração em geração. Então, quando eles observaram essa estrela nova, né, então eles logo perceberam que se tratava de um astro diferente e seguiram, né, a direção dessa estrela nova, conseguindo então chegar até onde Jesus estava. E a Bíblia tem muitas dessas referências utilizando os astros celestes, né? Nós vemos que até no fim dos tempos, Jesus fala de eventos que vão acontecer no céu, marcando, né, a sua volta, a sua vinda. Ele fala, por exemplo, que a lua vai se tornar em sangue, né? Ele fala que as estrelas vão cair do céu. Então são fenômenos astronômicos que vão acontecer como sinal da vinda de Cristo. Outro fenômeno astronômico marcante, né, que é muito utilizado tanto na Bíblia como ali no mundo mesopotâmio antigo, é a observação do planeta Vênus. Vênus, né, é a estrela da manhã. Quando está amanhecendo, né, o Sol já vai tirando a luminosidade da maioria das estrelas, porém a última estrela a sumir com a claridade do Sol, que você consegue ver, né, durante a manhã, é chamada de estrela da manhã. E essa estrela da manhã, né, nós ficamos sabendo através da astronomia moderna, né, que ela, na verdade, é um planeta, que é o planeta Vênus. E esse título de estrela da manhã foi muito disputado na antiguidade. Haviam deuses que reclamavam esse título para si, ou melhor, na verdade, né, eram os seus sacerdotes, né, os seus adoradores que reclamavam esse título de estrela da manhã para o seu Deus, né, para o Deus que eles adoravam. Um dos deuses que recebia esse título de estrela da manhã, na verdade, era uma deusa, né? A deusa Rainha do Céu, também era chamada assim de Rainha do Céu, a deusa Estar, que nós já estudamos, né? Uma deusa mesopotâmia antiga, uma deusa babilônia, uma deusa que também foi adorada na Síria e por todo o mundo bíblico, até chegar ao conhecimento dos gregos depois com o nome de Afrodite. Então essa deusa Estar, ela tinha também esse título, né,
que era dado pelos seus sacerdotes, pelos seus adoradores, de estrela da manhã. E como nós sempre fazemos aqui no nosso curso Contraponto, Jesus, ele vem restabelecer essa verdade, Ele diz ali no Apocalipse, capítulo 22, versículo 16, que ele é quem é a verdadeira estrela da manhã. Então diz o texto: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Então aqui nós vemos, novamente Deus tomando esse título, das mãos desses deuses pagãos. Na verdade, o que há é uma tentativa desses deuses pagãos de retirar a majestade e a glória que só pertence ao único Deus verdadeiro. Então, por isso o texto bíblico apresenta essas palavras que são ligadas a essa civilização antiga, para poder restabelecer a verdade, porque esses deuses mesopotâmios, eles tentavam retirar essa glória, tomar essa glória de Deus. Então aqui Jesus, ele restabelece a verdade. Ele sim é a verdadeira resplandecente estrela da manhã, e não aquela deusa pagã lá da Mesopotâmia, Estar. Algo que também é muito interessante a gente conhecer é sobre o sistema de medida de tempo da antiga Mesopotâmia. Na verdade, nós fazemos uso desse sistema até o dia de hoje. Foram eles, os mesopotâmios, que dividiram o minuto em 60 segundos e também dividiram a hora em 60 minutos. Então, os antigos mesopotâmios, eles utilizavam na sua matemática um sistema chamado de sexagesimal, onde o número 6, o número de base 6, o número 60 era um número inteiro, era um número completo. Então, para você ter uma ideia, nós utilizamos desse sistema sexagesimal até hoje na nossa forma de medir as horas e os minutos, e os segundos. Então nós temos 1 hora 60 minutos, 1 minuto equivalendo a 60 segundos. Porém, com o aumento da tecnologia, nós ocidentais conseguimos dividir o segundo ainda mais em décimos de segundo. Então você já vê, décimos de segundo é o que? É o sistema decimal, porque o nosso sistema matemático, ele se baseia no sistema decimal. Então é de 1 a 10, depois vem 100, depois vem 200, depois vem 1000, depois vem 1 milhão e 1 bilhão e assim vai. O nosso sistema é um sistema decimal. Então, quando nós dividimos o segundo, nós dividimos ele em décimos de segundo. Então, já não entra mais o sistema sexagesimal, que é de base 6, e 60 seria o número completo. Porque no sistema sexagesimal, quando você chega em 60 segundos, você entra num número completo e ele se transforma em 1 minuto. Depois, quando você chega em 60 minutos, você atinge 1 hora. Então, 60 é o número completo para a civilização mesopotâmia. Aqui nessa ilustração nós temos uma estela chamada Estela de Hammurabi, que tinha 2 metros de altura. E nessa Estela de Hammurabi foi onde ele mandou escrever toda a sua lei, para que ninguém tivesse desconhecimento do código de Hammurabi. Então ele espalhou pelo seu reino essas estelas para que todos tivessem acesso ao código da sua lei. Essa estela de Hammurabi tinha 2 metros de altura com aproximadamente 3.600 linhas. 3.600, na verdade, é o número 60
vezes 60. Então nós vemos aqui, até na forma de escrever o código de Hammurabi, eles utilizaram aqui um sistema sexagesimal. Era uma forma de dizer que o código de Hammurabi era um código completo. E nós vemos na Bíblia Deus fazendo um contraponto muito forte com esse sistema mesopotâmio, porque ele se utiliza do número 7. Na verdade, o número 7 é o número da completude. Então nós vemos que Deus completa a sua obra criadora no dia do descanso, né? No 7º dia, e ele consagra esse dia. Nós vemos a divisão da semana dos hebreus sendo dividida em 7 dias. Nós vemos ali até Jesus, né, falando para os discípulos quantas vezes se deveria perdoar o irmão, 7 vezes, e ele responde 70 vezes 7. Isso porque 70 vezes 7 é a expressão máxima, né, de um número. Quando você, na Bíblia, multiplica um número por 10, né, 7 vezes 10 seria 70, você está dando a expressão máxima desse número. Então, na verdade, Jesus está dizendo que todas as vezes que for necessário perdoar, nós devemos perdoar. E para isso ele vai se utilizar do número que representa a completude das coisas, né? O número da perfeição seria 1, porque Deus é 1 e Deus é perfeito. Mas o número da completude, contrastando com o número que não é completo, né, que é o de base 6, que é um número altamente humano e que, se a gente analisar bem, até lá no Apocalipse, né, com o número da besta, que ele diz quem lê entenda, que ele fala que é o 666. Então nós vemos ali o 6 aparecer por 3 vezes. Então esse número 3 e o número 6, né, são números que fazem parte desse sistema sexagesimal que os babilônios, né, que os mesopotâmios utilizavam naquela época. E também nós temos que levar em conta que nesse tempo em que Jesus se refere, né, um tempo futuro, do futuro reino do anticristo, a Babilônia estará novamente em ação. Então eu não quero aqui criar nenhuma doutrina ou desvendar o número da besta, mas é algo que a gente deve ficar atento, né? Certamente tem alguma coisa a ver com esse sistema sexagesimal que era utilizado na antiga Mesopotâmia, na antiga Babilônia, na antiga Assíria, e certamente estará de volta nesse futuro reino babilônico que está para se levantar aí com o anticristo. É interessante saber também como eles faziam contagens na antiga Mesopotâmia. Uma pessoa com as suas mãos, né, com as suas 2 mãos, conseguiria contar até 60. Hoje é muito comum a gente contar até 10, né, com os dedos da mão. Mas eles conseguiam contar até 60 utilizando os dedos da mão. Então, utilizando o polegar, eles iam contando nas falanges, né, nessas divisões aqui da mão, dos dedos. Então ele colocava o polegar na primeira divisão e contava até 1. Então ele colocava o polegar na primeira divisão, na primeira falange aqui do dedo, e ele contava 1, na segunda era o 2, na terceira era o 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então nesses primeiros 4 dedos aqui da primeira mão, eles contariam até 12. E na outra mão, contou até 12 aqui, e aqui ele estaria com um punho cerrado, né, com um punho fechado. Então, se contou até 12 aqui, ele levantaria um dedo, por exemplo, o dedo indicador. Então, foi 12 uma vez. Então, se ele contasse 12 novamente aqui,
Então ele levantaria o segundo dedo, então já faria aqui 2 dúzias, né? Faria 24. Então ele poderia contar 5 vezes, né? Fazer isso 5 vezes. 5 vezes 12, que daria 60. E aqui nós temos aqui uma ilustração mostrando em linguagem cuneiforme como eram representados os números, né, na antiga Mesopotâmia. Também é interessante a gente conhecer o nome dos dias da semana judaica. Nós sabemos, né, que hoje é segunda-feira, terça-feira, quarta, domingo, sábado. Mas, na época bíblica, os dias da semana não eram contados segundo o nosso calendário, que é segundo o calendário gregoriano. Praticamente, o único dia da semana bíblica que tinha nome era o sábado, que é chamado de Shabat. O restante era contado de acordo com a sua ordem, né, com a sua sequência ali nos dias da semana. Então, por exemplo, o primeiro dia da semana era chamado de Yom Rishon e iniciava no pôr do sol do sábado. Então, o dia ele era contado de acordo com o sol. Então, ao nascer do sol até o pôr do sol. Nós vemos isso lá no Gênesis, quando ele se refere, né? E foi a manhã e a tarde do primeiro dia. Então, o dia era contado de sol a sol, do nascer do sol ao pôr do sol. O sol, tendo se posto, já passava-se a contar o dia seguinte. Então, por exemplo, a sexta-feira ela ia até o pôr do sol. Na noite de sexta-feira, hoje, né, que nós conhecemos hoje, já não era mais sexta-feira na época bíblica. Ali já estava sendo o dia de sábado, já iniciava o sábado. No sábado era de forma semelhante. Então, se o sábado se iniciava no pôr do sol da sexta-feira, ele também terminava no pôr do sol do sábado. Então, escureceu no sábado, a partir dali já não era mais sábado, já era o primeiro dia da semana, que corresponde ao domingo do nosso calendário atual. Então, o Yom Sheni era o segundo dia da semana, o Yom Shlishi era o terceiro dia da semana, o Yom Revi era o quarto dia, o Yom Hamishi era o quinto dia, o Yom Shishi era o sexto dia, e o Yom Shabbat, ou Shabat, também era chamado de Shabbat Kodesh, era o sétimo dia da semana bíblica. Também gostaria de mostrar para vocês os nomes dos meses, tanto na antiga Babilônia, né, da Mesopotâmia, como os nomes na Bíblia e no nosso calendário atual. Então, o primeiro mês do ano, na antiga Babilônia, era chamada de Nissanu. E na Bíblia, ele é chamado de Nissan. Ele fica ali localizado no nosso calendário entre março e abril. Isso porque o nosso calendário ele é um calendário solar. Ele é baseado no dia solar, né, no Sol, no ano solar. Já o calendário bíblico ele era baseado nos ciclos lunares. Então vai haver algumas diferenças, né, na composição do ano, na duração dos anos. Há anos bíblicos, né, que necessitavam de ter até um mês a mais. Tinha anos a cada 2 ou 3 anos, de acordo com o ciclo lunar e com o acúmulo de dias que poderiam trazer diferença com o calendário solar. Então havia anos que poderia ter até 13 meses e não apenas 12. Então esse calendário babilônio, mesopotâmio, ele teve influência em todo o mundo bíblico também.
até onde foi o alcance desses reinos. O primeiro mês era o Nissanu, na Babilônia, e você veja que ele é parecido com o nome do primeiro mês no calendário bíblico, que é o mês de Nissan. O segundo mês é o Ayanu, na língua babilônica, e na Bíblia é chamado de Iyar, fica entre abril e maio. O terceiro é o Simanu, que é chamado na Bíblia de Sivan, que fica entre maio e junho. O quarto mês é o Duzu, que na Bíblia é chamado de Tamuz, que fica entre junho e julho. O quinto, na Babilônia, é o mês de Abu, na Bíblia é chamado de Av, que fica entre julho e agosto. O sexto mês é o de Ululu, na Babilônia, e na Bíblia é chamado de Elul, entre agosto e setembro. O sétimo mês é o Tishritu, que na Bíblia é chamado de Tishri, que fica entre setembro e outubro no nosso calendário. O oitavo mês é o Ara-Samnu, na língua babilônica, e na Bíblia é chamado de Reshvan ou Marreshvan, que fica entre outubro e novembro no nosso calendário. Então nós temos aqui o nono, Kishlimu ou Kislev, novembro e dezembro. Nós temos o décimo, Tebetu e Tevet, na língua bíblica, que fica entre dezembro e janeiro. Tem o 11º, o Shabatu ou Shevat, que fica entre janeiro e fevereiro. E tem o 12º, o último mês, Adaru, que é o mês de Adar, que fica entre fevereiro e março no nosso calendário gregoriano. Então, meus queridos, esse calendário bíblico, com esses nomes que nós lemos anteriormente, ele vai ser utilizado amplamente para poder marcar as datas das festas bíblicas. Algumas festas bíblicas nós conhecemos, né? Nós temos a Páscoa, que também é celebrada aqui no nosso mundo ocidental, aqui no Brasil, mas muitas dessas festas elas vão diferir nas suas datas com aquela que nós conhecemos aqui no Brasil. Por quê? Porque o calendário bíblico ele é baseado no ciclo lunar. E o calendário brasileiro, né, o gregoriano, ele é baseado no ciclo solar. Então, por exemplo, nós temos aqui na primavera, nós temos a Páscoa. A Páscoa ela se inicia no 14º dia do mês de Nissan. Se a gente voltar aqui no nosso calendário, a gente vai ver que Nissan era o primeiro mês do ano bíblico, né, do ano judaico. E ele fica estabelecido ali entre março e abril. Então, no 14º dia do primeiro mês do calendário bíblico, se inicia a comemoração da Páscoa. E a Páscoa ela tem uma importância muito grande para nós que somos cristãos, porque ela representa, né, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Páscoa ela é comemorada utilizando um cordeiro. Então, meus queridos, a Páscoa, juntamente com ela, nós temos o período do pão sem fermento e depois nós temos a festa dos primeiros frutos, né, das primícias. Então, essas três festas, a Páscoa, o pão sem fermento e os primeiros frutos, elas são quase que consideradas parte de um mesmo evento, porque a Páscoa começa no 14º dia de Nissan e o período de se comer pão sem fermento é iniciado no 15º dia de Nissan, logo no dia seguinte. E a festa dos primeiros frutos, ela se inicia 7 dias após o período do pão sem fermento. Então, lá no dia 21, né, no 21º dia de Nissan, vai se iniciar
a festa dos primeiros frutos. E a Páscoa também é tomada como referência para uma outra festa, que é a festa da Shavuot, a festa das semanas, também conhecido como Pentecostes. Então, 50 dias após a Páscoa, se inicia a festa do Pentecostes. É uma festa importante, né? Porque foi nesse dia justamente em que houve ali o evento, né, marcante no Novo Testamento, onde o Espírito de Deus foi derramado sobre os discípulos de Jesus e eles começaram a profetizar em outras línguas. Nós temos também outras festas, né, que vão cair geralmente no outono, que é a festa das trombetas, né, quando é tocado o shofar, logo antes do dia do perdão. Então, 40 dias antes do dia do perdão, que é o Yom Kippur, começa-se a tocar o shofar. E o dia do perdão, ele vem ali simbolizando a crucificação de Jesus. E logo depois nós temos a festa dos tabernáculos. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada festa desta. Vamos ver o dia em que se inicia no calendário bíblico, para que a gente possa ter aí um entendimento melhor das Escrituras, que quando a gente voltar a ler a Bíblia e o texto falar dessas festas, nós vamos ter um entendimento melhor desses textos, que esse é o objetivo do nosso curso. A gente estudar temas que venham esclarecer a nossa leitura bíblica.